E aí galera, mais um Nerdice Debate na área, mas dessa vez não vou falar de quadrinhos. Desta vez eu vou falar de cinema. Foram 4 filmes essa semana e eu vou falar dos 4. Acompanhe aí. Um dos primeiros filmes então que fui assistir essa semana é um remake, ou talvez uma homenagem. Você vai na gravação, estou avisando. Um dos primeiros filmes que foram feitos, puta que pariu, cara, dá a impressão de que vai entrar alguém. Ah, chega. Um dos primeiros filmes que fui assistir essa semana foi um remake, foi uma homenagem de um filme clássico, que eu considero clássico. O que é clássico? Depende para quem te pergunta, mas para mim ele é clássico porque ele faz parte da minha infância. Então tudo que faz parte da minha infância que foi bom, eu considero um clássico. Não só os filmes clássicos de antigamente, mas os clássicos dos anos 80. Não deu muito certo para muitos filmes que foram refilmados, mas para alguns remakes eles dão certo. A prova está nesse. Eu estou falando de Ghostbusters! Sim, As Caça-Fantasmas. As Caça-Fantasmas, que é dirigido por Paul Feig, o mesmo cara que fez Missão Madrinha de Casamento, entre outras várias comédias. Ele reuniu a Kristen Wiig e a Melissa McCarthy, que trabalharam juntas no filme que eu citei agora, e trouxeram mais 2 companheiras, 2 atrizes que são equivalentes, sei lá, são praticamente novas, né, porque elas são mais de seriados, e para completar o time, né. Aí deu muita confusão, porque era um novo gênero, porque não eram os homens e tal, e só que assim, os filmes, o Caça-Fantasmas já estava para ser refeito já fazia um tempão. Aí o Harold Ramis morreu e tal, aí ficaram naquele vai, não vai, bateram o martelo e pum, o Feig foi lá e fez. E ficou muito legal. Ele é cheio de homenagens, ele é a mesma história, no mesmo estilo de Star Wars, Star Trek, talvez mais para Star Trek do que para Star Wars, porque o elenco principal dos filmes anteriores, eles não são os mesmos personagens, mas eles aparecem. E isso ficou muito legal, muito legal mesmo. E essa nova roupagem com os novos efeitos, a trilha sonora, e o que destacou no filme para mim? A Melissa McCarthy e a Kristen Wiig, elas já têm a sua carreira consolidada, mas as outras 2 que fazem a Pat e a Hollowitz, se não me engano, elas seriam às vezes do Egon e do terceiro membro lá, que era um mecânico, bombeiro, sei lá, que ele não era cientista. Aí elas são equivalentes, a comparação pode ser idiota, mas elas são equivalentes ao Mussu e Zacarias, cara, porque a graça está nelas. Elas estão muito mais destacadas que os outros. Mas aguardem várias surpresas e fiquem depois dos créditos. Vale a pena ver no cinema. Não necessariamente ver em 3D, mas vale a pena assistir. O segundo filme que eu assisti foi uma biografia, uma cinebiografia. E eu acho meio difícil do cara pegar e assistir quando tu não tem muito acesso. Pelo menos para nós, aqui no Brasil, é meio complicado, porque não se tinha muita informação, mesmo agora com a questão da internet e tal. Mas a Life, a vida o retrato de James Dean. Esse filme é com o Danny DeHaan fazendo papel de James Dean e com o Robert Pattinson, Crepúsculo, fazendo o papel do fotógrafo que se torna amigo dele, digamos assim. E ele meio que persegue o cara porque ele enxerga que o James Dean vai ser grande. Ele recente tinha feito o primeiro filme, né, que é o Vidas Amargas. E aí ele diz pro editor dele, o cara vai ser bom, não sei o que, ele meio que stalkeia o James Dean mostra o Anton Corbijn, que é o diretor desse filme, ele é o mesmo diretor de Control, e ele dirigiu vários videoclipes e vários filmes de U2 e Depeche Mode. Ele tem uma pegada meio melancólica, assim, e ele acompanha um pouco a vida de James Dean, que ele era um cara contra o Star System, que é aquela questão dos estúdios controlarem a vida dos atores. E isso mostra assim como é que foi a vida do cara que era meio rebelde, que foi o ícone da rebeldia na época do cinema, nos anos 50, que o filme se passa em 55.
e mostra a personalidade dele. Isso é muito bacana, e o cara incorporou muito bem. Ele tem até um pouco do viés do Benício Del Toro, assim, no início de carreira, lá, tipo Os Suspeitos e tal. Vale a pena. O filme é pesado, não por ter morte ou coisa assim, mas ele é meio angustiante, porque tu vê um cara tão novo, um cara com tanto talento, e vê que a vida do cara poderia ter sido algo diferente do que foi, porque, pra quem não sabe, ele morreu, né, num acidente automobilístico depois de ter filmado Juventude Transviada e Assim Caminha a Humanidade. Nenhum dos dois filmes ele assistiu para pré-estreia, digamos assim. Ele fez os dois, terminou Assim Caminha a Humanidade, morreu num acidente automobilístico. Vale a pena conferir. Terceiro filme que eu assisti, ele é um outro personagem da década de 30, mais ou menos, criado por Edgar Rice Burroughs. Ele teve quadrinhos, teve desenho, teve seriado de TV, teve um desenho-filme e teve alguns filmes. Talvez o papel mais consagrado, o ator que mais o consagrou no cinema, há muito tempo atrás, nós não éramos nascidos, é o John Weissmuller. Eu estou falando de Tarzan. Estou falando de A Lenda de Tarzan, com aquele alemão, loiro, altão lá, o Skarsgård, que eu não sei dizer o nome dele, que é o filho do Peter Skarsgård também. Ele fazia o papel do Eric no True Blood. E a queridinha de Hollywood, Margot Robbie, como Jane, Christopher Waltz como o antagonista, digamos assim. Ele inova na questão de contar a origem através de retcons durante a trama. E isso ficou muito bacana. O filme ele tem um roteiro bem embasado. A linguagem corporal do cara que está fazendo o Lord Greystoke, né, o John Greystoke terceiro, ficou muito legal. E as sequências dele na selva, ele lutando, digamos assim, que apesar de um Tarzan barbudo de unhas feitas, né, que o cara foi criado na selva, é meio difícil de imaginar que o cara tinha um pantene, né, mas tudo bem. Mas a linguagem corporal dele ficou muito, muito boa. E as sequências de luta, as sequências de artilharia, as sequências de perseguição, olha, o filme me agradou. Caça-Fantasmas eu gostei mais, mas o filme poderia ter sido uma bela bosta, mas foi muito legal. Vou dizer que ficou talvez no mesmo nível do Tarzan da Disney, que era uma animação. Então para isso já vale a pena. E encerrando a semana das cabines, eu assisti também Dois Caras Legais, dirigido por Shane Black. Esqueci, desculpe. No Tarzan quem dirigiu foi o David Yates, o mesmo cara que fez os últimos filmes do Harry Potter. O cara manja dos Paranauê em relação a efeito especial, né? Então para isso não precisa muita coisa. O cara, ele não poderia cagar tanto assim, né? Porque afinal fazer Harry Potter com todo o estúdio em si, tal, aquela coisa toda. Dirigido pelo Shane Black. Ele estava encerrando uma trilogia, digamos assim, né? Porque ele é o cara que escreveu Máquina Mortífera. Aí anos depois, quando ele foi se estrear em sua carreira como diretor, ele fez o Beijos e Tiros com Robert Downey Jr. e o Val Kilmer. E agora ele volta ao gênero policial, depois de ter dirigido O Homem de Ferro 3. Pausa, né? Pra quem pensa que O Homem de Ferro 3 é o pior de todos. E ele dirige o Ryan Gosling, pra quem não se lembra, o cara que fez o filme do Oscar agora, tio. A Grande Aposta? Eu sempre troco o nome da Grande Aposta, eu acho. Mas enfim, o Ryan Gosling, que é o queridinho de todo mundo. E o Russell Crowe. O Russell Crowe, assim, ó, completamente avesso àquilo que ele faz de papel de galã, ou papel de vilão. Então, ele tá gordo, tá desleixado, mas tá muito massa. Muito, muito bacana. A trama gira em torno de um assassinato e ambos são investigadores. Um é um investigador particular e o outro é um vingador, assim, contratado. O filme se passa nos 70, então ele tem uma trilha bacana, um cenário bacana, e eles se envolvem num problema muito maior do que parece em relação ao que eles têm que investigar, porque um estava atrás de uma menina, o outro estava atrás de outra, mas só que as duas convergiam na mesma história e tinha toda uma conspiração governamental por trás. E elenco de apoio tinha Kim Basinger, que, olha, na minha opinião ficou muito photoshopada aquilo lá, que a cara dela, assim, ó, já vi fotos que ela tá horrenda, mas ali tava com a pele uma tez que dava uma beleza.
No Frigir dos Ovos, os 4 filmes são bons. O melhor pra mim foi As Caça-Fantasmas, mas não é demérito pra nenhum dos outros 3. Se puderem conferir no cinema, tá valendo o ingresso. Se não, espero chegar em casa. Acompanhe o nosso endereço, só se inscreva no canal e deixe suas opiniões. Era isso.